Olá amigos do YouTube, hoje nós vamos falar a respeito do Jeep Renegade, esse importante lançamento da indústria nacional feito em Pernambuco, começando pelo desenho que usa linhas retas com cantos arredondados, um formato em caixota, com dimensões compactas para um Jeep, e logo se percebe uma boa mistura dos elementos do Wrangler, do velho Willys, da atual Cherokee, principalmente na dianteira. No geral, o carro tem um formato de caixote. Na dianteira existe um uso quase exagerado da cor preta. Lá fora ele pode receber grades, detalhes na cor do carro ou em outras cores. No começo eu achava que era um pouco demais esse uso de preto, mas olhando a versão com esses detalhes coloridos, a gente percebe que ficou melhor assim mesmo. Temos ali a tradicional grade com as 7 fileiras, principalmente ao estilo do Wrangler, com os faróis circulares nas pontas. Essa grade, na verdade, apenas, digamos que um terço dela é a entrada de ar. O resto é apenas desenho, ele não tem tudo isso de grade de entrada de ar ali. O capô apresenta um sobressalto, um volume, apenas por questão estética. A versão Trailhawk, ela traz um gancho em formato de J, como alguns dos Jeeps já possuem. Aqui na dianteira, os verdadeiros piscas são os que estão acima dos faróis auxiliares, aquela região preta inferior do para-choque. Não são aqueles que ficam ao lado dos faróis principais, mas sim esses que estão ali embaixo. Essa dianteira, por causa desse formato que fizeram para lembrar o Wrangler, ela acaba dando a sensação do carro ser menor do que ele é. Elas ficaram muito, na minha opinião, ficou muito próximo. E o farol ficou um pouco desproporcional, um pouco grande em relação ao conjunto. O desenho não é aquele que alguém vai dizer logo de início que é um carro bonito, mas é um desenho no mínimo agradável, mas não se sobressai em relação à concorrência. Olhando de frente se percebe as caixas de roda bem saltadas, estilo parecido com o que o Duster tem também. Na lateral, as caixas de roda também possuem um formato quadrado, com uma pequena área inferior, detalhes em pretos. Há uma pequena vigia na coluna C. Parece um detalhe bobo, mas faz todo um conjunto para dar a impressão de mais robustez no veículo. Se essa coluna fosse mais estreita, ela tiraria um pouco esse aspecto de robustez dele. E se ela não existisse ali, acredito que por uma questão de iluminação interna, porque funcionalmente ela não tem muito o que ajudar ali para quem quer enxergar de dentro. É mais uma questão estética mesmo, e foi bom que deixaram esse elemento aí. A área envidraçada é pequena, as regras desse desenho do Renegade lembram bastante as que foram utilizadas no Kia Soul. E no desenho do carro, no geral, tanto a parte de fora quanto de dentro, existe o que a Jeep chama de Easter eggs, vários detalhes curiosos, trazendo menção ao velho Jeep Willys, ou detalhes curiosos como o Homem das Montanhas e o velho Jeep nas bandas dos vidros. São detalhes que conferem uma personalidade ao carro. Então o Jeep Renegade, no geral, ele tem um desenho que não surpreende, mas ao mesmo tempo ele não desaponta. Ele está mais inserido, na minha opinião, na gama da Jeep do que o Compass. O Compass que nunca teve um desenho bem acertado e está para vir o substituto dele, embora o Renegade mesmo já se apresente como um produto mais interessante que o Compass. Então o Renegade apresenta por fora esse desenho sem que surpreenda em nada. É interessante. O único ponto que eu não gostei é a proporção dos faróis dianteiros, que eu acho que deveriam ser ou menores, ou toda essa região ser mais alargada, mais jogada para os paralamas, para acertar as proporções aí. Mas o conjunto geral é satisfatório. O desenho é bom e deve agradar ainda mais quem já é cliente da Jeep. Por dentro, que foi onde eu mais me surpreendi, eu confesso que eu esperava um padrão Fiat dentro do Jeep Renegade, por saber que é o comando da Fiat, a FCA, a Fiat Chrysler, que está trazendo o Renegade para o Brasil com essa fábrica em Pernambuco, e todo um sistema com motorização Fiat, um desenvolvimento. Eu imaginava que por dentro ia encontrar então algo bem daquele estilo próximo da linha Adventure do Palio, mas não. Felizmente por dentro o Renegade é um Jeep, não é um Fiat. Ele
ele tem toda a genética de um Jeep. Possui um uso de plástico dentro do padrão da marca, há um bom acabamento, os detalhes estão bem inseridos, o desenho é simples, mas é agradável e tem vários detalhes curiosos, como a grade do velho Willys nas caixas de som, a forração é boa, os bancos são anatômicos com bom apoio lateral, as saídas de ar estão bem elevadas, uma posição boa, o volante multifuncional. Esta versão que eu entrei é a Longitude, que é a intermediária acima da Sport e abaixo da Trailhawk, e aqui é a Longitude naquela edição Open Edition. Então, o volante possui uma série de funções de telefonia, tração, controlador de velocidade. A chave é do tipo canivete. Ao girar ela, algo que tem sido padrão nos veículos, ela corre todo o relógio, os ponteiros correm todo o relógio. E nesse painel nós temos ali a tela num padrão TFT, que é bem nítido, com várias informações. Apesar disso, a leitura é boa, não há aquela confusão como de alguns painéis aí que nós vimos antigamente. Nessa versão com câmbio automático 6 marchas, há o acionamento através das borboletas atrás do volante. Porém aqui que eu já quero dizer, embora eu tenha gostado, no geral já posso dizer que eu gostei do interior do carro. No sistema multimídia tem uma tela muito pequena. A Fiat deveria repensar isso no Brasil. Acabou de lançar um Bravo com sistema multimídia, tela pequena também, e eles estão querendo deixar isso em quase todos os seus veículos. E infelizmente existe esse degrau que não deveria existir, de algumas versões com uma tela maior e as demais com telas pequenas, então não faz sentido. Mas aqui está o sistema multimídia, que tem esse porém da tela que poderia ser maior, como na Trailhawk. Então a central possui 7 polegadas e essa do sistema multimídia, que controla o som, dá para ver a imagem do navegador, é uma tela de 5 ou 6 polegadas e meia. Então esse é um ponto que eu digo que é negativo, poderia ter a tela de 6 polegadas e meia padrão em toda a linha. O ar-condicionado é dual zone, ou seja, ser independente por cada um, a temperatura do motorista e passageiro não precisa ser a mesma, pode ser independente. Uma solução interessante é que o banco do passageiro, no assento dele, possui um porta-objetos ali de bom tamanho. Claro que se tiver alguém ali, a pessoa vai ter que se levantar para ter acesso a ele, mas é um item que eu não encontrei na concorrência. Aquele apoio para o passageiro bem de frente ali ao painel é mais uma lembrança aos velhos Jeeps, que existe bastante nesse carro. Porta-luvas com iluminação. O freio de estacionamento, assim como no HR-V, vem com um comando elétrico, simplesmente através do botão. Todas as versões possuem esse sistema de freio. Então o sistema multimídia possui tela sensível ao toque. Esse modelo aqui ele tem esse teto solar panorâmico chamado Command View. Depois eu vou procurar os valores para colocar aí, mas agrega um grande valor, sobe bastante o preço do carro. É bonito, mas tem um preço salgado também. Na Trailhawk, teto é diferente, chamado de My Sky. São 2 painéis de plástico, material leve, poliuretano, podem ser removidos e colocados no porta-malas. Não tive contato com eles, não sei bem do manuseio, mas ele existe. Apenas no Trailhawk, que é uma versão mais voltada ao off-road mesmo. Então na frente o espaço é dentro do segmento, o carro não é apertado, mas também não é dos mais espaçosos. O espaço apenas está dentro do aceitável. Atrás ele acomoda bem, achei que há mais espaço que no Peugeot 2008, menos espaço que no HR-V, mas o habitáculo é bom. Como disse já, o padrão é acima do que se espera do modelo Fiat, é exatamente o que se espera do modelo da Jeep. O banco traseiro possui sistema de rebatimento, não deixa o assoalho totalmente plano como no HR-V, mas é semelhante. Então o espaço traseiro é dentro do aceitável, não surpreende, mas o habitáculo no geral é bom. O forte dele não é o espaço interno, tá apenas dentro do aceitável aí. O porta-malas desse carro, que é algo que deve ficar bem claro. Na verdade eu ia falar depois disso, mas o certo é falar agora. O Renegade, a proposta dele não é tão urbana como estão dizendo por aí. O porta-malas é pequeno, principalmente porque ele traz o seu step na mesma medida das outras rodas e também com roda de aço, ao contrário da concorrência, que a maioria traz uma roda de ferro na medida, ou como no HR-V, o step temporário. No Renegade não,
Por exemplo, essa versão aqui que eu gravei, ela tinha os opcionais o aro 17, então ela toma conta, bom espaço do porta-malas. Então o porta-malas é um dos menores, aliás, desse segmento é o menor porta-malas, com 260 litros. O Duster tem 475, o HRV tem 431, o Export 362. Mas o porta-malas é bem organizado, possui aquela maleta com ferramental. Nessa tampa do porta-malas também, né, tem mais uma menção à frente do Jeep Willys. Então, no geral é isso, tem que se ter ciência. O Renegade, a proposta dele não é tão urbana como a concorrência. Ele tem não nega o DNA da Jeep, é um carro interessante, mas a questão de espaço interno, se alguém está pensando num carro desse voltado ao espaço interno, ele não é o forte dele. Qual que é o forte da proposta Renegade? É exatamente o fora de estrada. Tem os melhores ângulos de ataque, ângulo de saída, bom comportamento para torção. Foi pensado para o 4x4 mesmo, embora ele tenha as versões com um grande leque de versões, tem versões com tração dianteira, como essa, o câmbio automático. Então o Renegade foi pensado dessa forma. Embora ele tenha compartilhado a mesma plataforma do 500X, ele é realmente um aventureiro urbano. Então, dentro desse quesito, não há o que questionar. Se for para ver um embate nas versões 4x4, será interessante entre o Renegade a gasolina 4x4 contra o Duster 4x4, que até agora era o mais capaz no off-road. Acredito que o Renegade com certeza deve estar acima do Renault Duster no quesito fora de estrada. Porém, vamos deixar bem claro, o Renegade é um produto moderno, é novo lá fora do Brasil ele é um produto recente, foi pensado também para o nosso mercado, isso é uma vantagem. Mas, como sempre, quando cruza o continente, sempre a gente acaba perdendo em alguma coisa. Então o fato mais curioso para o Brasil é que apesar de toda essa modernidade, como o câmbio de 9 marchas do Jeep Cherokee, que as versões diesel possuem, as versões com motor flex utilizam um câmbio automático de 6 marchas. Então o Jeep Renegade derrapou no Brasil na questão da escolha do motor. Então 1.8 e-torque, já conhecido no Fiat Bravo, motor flexível, foi escolhido para as versões mais baratas do Renegade. Ou seja, qual que é a fama desse motor? Por não ser bom em consumo e por ter falta de torque, justamente o que diz o nome. Então ele foi revisto, chamado agora de e-torque Evo, esse motor produzido aqui em Campo Largo, no Paraná, para um ganho de 5% em relação ao consumo e torque. Então ele tem 130 cavalos na gasolina, 132 potência máxima, a 5.000 giros. E o torque são 19,1 kg até 19,1 no álcool. Eles baixaram o pico desse torque, era atingido com 4.500, agora está disponível com 3.750 rotações, se comparado com o motor usado na estrada, esse motor aplicado na estrada. Então é um motor, apesar deles terem mexido, defasado, e o Renegade, apesar das medidas compactas, ele é pesado. Essa versão do motor flexível 1.8 são mais de 1.400 kg de peso. A Trailhawk automática turbo diesel pesa mais de 1.600 kg. Mas pensando ainda nessa flexível, então lendo as avaliações, o que se percebeu, que a maioria da imprensa disse, é que o motor a diesel surpreendeu e ao mesmo tempo os motores flexíveis decepcionaram, ficaram aquém do que se esperava. Então realmente os números de desempenho do motor flexível são baixos. Então o que eu queria dizer, lá fora o Jeep Renegade ele é oferecido com motor 1.4 turbo na versão de entrada e ainda é disponível a 2.4 Tiger Shark, a versão com motor 1.4 turbo, e aqui na Argentina ele vai ser disponibilizado com motor 2.4 que nós não vamos ter acesso. Então essa união de todo um conjunto moderno adaptado a uma motorização. Então as versões flexíveis não há muito que nós conversarmos sobre ela, o desempenho apenas mediano, e diante da concorrência o desempenho é abaixo e os números de consumo não são divulgados, mas não há de se esperar bons números, com motor subdimensionado. Temos números de desempenho que ele chega a 181 por hora de máxima e 11,5 segundos na aceleração de 0 a 100. A turbo diesel 190 por hora de máxima com 9,9 segundos de 0 a 100. No fora de estrada, como eu já disse, o turbo diesel vem surpreendendo a imprensa
um motor diesel silencioso que chega a 120 por hora em nona marcha com apenas 2.000 giros. Então é uma versão muito interessante, com um bom isolamento acústico e claro, né, toda a capacidade off-road de um verdadeiro Jeep. Havia uma grande preocupação que o Renegade fosse apenas estético, mas realmente ele tem a capacidade off-road de um Jeep. Então no geral, o Renegade tem esse aspecto bom, com esse senão da motorização flexível, que esperamos que seja revista em breve, porque essa motorização para o conjunto do Renegade ela ficou abaixo do que o carro merecia e a turbo diesel acima da concorrência. Então, para finalizar, no geral, minha opinião sobre o Renegade foi que eu tive uma boa impressão dele. Eu já esperava dimensões pequenas por dentro, mas o acabamento sobressai. As dimensões são dimensões internas, estão satisfatórias, o acabamento está acima da média. Há uma grande variedade de versões, com certeza o Renegade vai atingir vários bolsos e ainda poderá incomodar bastante a concorrência. Nesse momento atual que a gente vê o HRV saindo em disparado. Porém, a impressão que nós temos é que o HRV ele está canibalizando vendas na Honda. Não tem como ter certeza disso. Mas o fato é que está vendendo bem. E já deixou o Export Duster para trás. Resta ver agora o desempenho do Renegade. Então o Renegade ele não possui os preços do Renegade, eles poderiam ser mais baixos. Por exemplo, o carro oferece airbag duplo e só. As bolsas laterais são opcionais, de cortina e joelhos. Então ele tem boa lista de equipamentos, mas a maioria são opcionais. Então, a questão do custo-benefício também não é o forte do Renegade. Os preços poderiam ser um pouco mais baixos. O fato é o seguinte, o Renegade é um bom produto, apesar das suas flexíveis merecesse um motor melhor, mais moderno, condizente com o conjunto, mas ele vai atacar todas as faixas e a Fiat já prometeu até o fim do ano uma versão de entrada abaixo da Sport ainda, sem nome nenhuma, simplesmente Renegade 1.8 e estará bem próximo dos 60 mil reais. Então o Renegade vai atacar todas as faixas de preço, de toda a concorrência e também nas versões a diesel ele vai atacar os SUVs maiores, ou seja, aquele comprador que quer um 4x4 ou quer um turbo diesel, mas quer um veículo menor, ele vai encontrar o Renegade. O comprador do Pajero TR4 que parou de ser vendido, ele também vai encontrar o Renegade. Pessoas que compram o Suzuki Jimny também vai acabar tendo o Renegade como opção. Então o Renegade tem um leque muito grande e ele vai atingir todas as faixas de preço até as gamas superiores. Como dentro da linha Jeep ele tem um preço, tá dentro ele faz um degrau com os outros Jeeps, ele não vai roubar a venda de outros, ele vai apenas trazer clientela para dentro da Jeep. Então ainda cedo para saber se ele vai vender bem, o fato é que ele vai atirar para todos os lados. E dentro desse leque, as chances dele vender bem são grandes, porque existem várias versões combinando motor flexível com tração dianteira, tração integral, motor turbo diesel, câmbio automático, manual, enfim, e ainda está para surgir mais uma versão de entrada aí. Então no geral eu recomendo o Renegade para quem estiver ciente que ele não é tão voltado para a cidade. Ele tem uma direção mais direta, para quem quer uma proposta urbana deve pensar mais no HRV, no 2008, mas quem quer o Renegade tem que estar ciente disso. Ele é o mais capaz de todos. Então é isso, eu vou me despedindo aqui. Em breve quero juntar todos. Nós fazemos uma comparação, embora seja um pouco difícil comparar todos esses lançamentos, porque cada um tem seu público-alvo diferenciado, mas em breve nós estaremos trabalhando em cima disso. Obrigado para você que nos acompanhou e espero que esse vídeo tenha te ajudado em alguma coisa. E deixe suas opiniões, seu comentário. Se você comprar o Renegade, conte curiosidades sobre ele para nós. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Obrigado por tudo.